inseri aqui o meu fio, certo? Agora eu vou fazer 2 correntinhas e vou inserir um ponto baixo aqui, porque agora nós vamos começar a fazer carreiras de ida e volta, prendendo sempre dos lados. Então, eu subi 2 correntinhas aqui, prendi com um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas, vou inserir aqui com um ponto baixo aqui nesse primeiro ponto do cordão, vou fazer 3 correntinhas e vou fazer os meus 3 pontos altos aqui no próximo ponto do cordão, certo? 3 correntinhas, no próximo pontinho eu vou inserir um ponto baixo, 3 correntinhas e os meus 3 pontos altos. Novamente, assim até o final da carreira, certo? É o mesmo ponto que a gente vem trabalhando a blusa toda, né? Então, aqui nas alças nós também vamos fazer o mesmo ponto. Eu vou fazer até o final da carreira e já volto para mostrar para vocês. Então, eu cheguei aqui no meu último ponto, certo? Fiz as 3 correntinhas. Aqui vai ter mais um espaço, então eu vou fazer um ponto baixo. E vou colocar essas 3 correntinhas aqui nesse espaço. Vocês lembram que para fazer esse ponto, eu tenho que fazer aquela carreira aqui em cima de nivelamento, que são aquelas alcinhas que fica depois pra gente continuar o ponto fantasia na próxima carreira. Então, aonde que tá esse ponto? Ele tá aqui. Ó, vocês veem que aqui a carreira do ponto de nivelamento tá aqui. Então, nós temos que fazer um pontinho aqui, virar o nosso trabalho, certo? E fazer as nossas 3 correntinhas de nivelamento, prendendo aqui no primeiro ponto alto, pulando, fazendo 2 correntinhas, pulando esse do meio e inserindo mais um ponto baixo aqui no próximo bloquinho, como nós fizemos anteriormente. Assim até o final da carreira, 3 correntinhas, inserindo um ponto baixo aqui no primeiro ponto alto de base, 2 correntinhas e insiro mais um ponto baixo aqui no último ponto alto, pulando do meio. E assim consecutivamente, até o final da carreira. Onde a gente vai prender do outro lado, no mesmo ponto equivalente à carreira de nivelamento. Certo? Vou fazer até o final e já volto para mostrar para vocês. Ó, ficando assim, a nossa carreira de nivelamento, para poder fazer o nossa próxima carreira de ponto fantasia. E eu já volto para mostrar como fica. Cheguei aqui no final, fiz as minhas 3 correntinhas e agora eu vou inserir essas minhas 3 correntinhas com um ponto baixíssimo, um ponto baixo, digo, aqui na minha carreira de nivelamento que tá vindo aqui na carreira da alça. Então, essa carreira tá vindo aqui da alça e eu vou ter que nivelar essa aqui com aquela, certo? Então, eu vou pegar minhas 3 correntinhas e vou colocar aqui no meu ponto da carreira de nivelamento. Ok? Agora, eu vou subir 2 correntinhas e vou colocar o meu ponto novamente aqui, certo? Viro o meu trabalho. E aqui dentro, eu vou fazer os meus 3 pontos altos, conforme a gente já vinha fazendo no ponto fantasia anteriormente. 3 pontos altos, 3 correntinhas, insere aqui no meio com um ponto baixo, 3 correntinhas, 3 pontos altos, certo? 3 pontos altos, 3 correntinhas, ponto baixo aqui no meio, 3 correntinhas, 3 pontos altos, até o final dessa carreira, onde nós vamos prender do outro lado da mesma forma como a gente fez anteriormente, ok? Cheguei aqui no final da carreira novamente, vou fazer aqui os meus 3 pontos altos, são os últimos dessa carreira.
E como antes, vou inserir aqui com um ponto baixo. E vou pular aqui pra dentro da carreira de nivelamento, que vocês podem ver que é a carreira de nivelamento aqui. E vou fazer mais um ponto baixo. Virando o trabalho. Nós temos aqui novamente 2 correntinhas. Ponto baixo no último pontinho aqui dos 3 pontos altos da carreira de base. 3 correntinhas, insere aqui no primeiro, 2 correntinhas, pula o segundo aqui e no terceiro, ponto baixo. Exatamente como antes. O nosso ponto fantasia não modifica. Ele continua sendo o mesmo. A única diferença é que agora a gente tá fazendo as carreiras e prendendo aqui nas laterais pra ficar a nossa manguinha. Então, vamos visualizar aqui pra ver como tá ficando. Pra a gente não se perder. Que aqui é um pouquinho delicado. Ok? Então, a nossa manguinha, ela tá ficando assim. Certo? Nossa manguinha está ficando assim. E eu vou fazendo essas carreiras de ida e volta, prendendo sempre no ponto equivalente aqui, até chegar aqui e fechar a carreira. Quando eu fechar a carreira aqui, eu vou fazer mais 2 carreiras de pontos de bloquinhos e vou fazer o meu acabamento, tá? Então, já voltamos para a próxima carreira. Cheguei no final novamente. Fiz aqui as minhas 2 correntinhas. Vou prender aqui com... fazer o meu ponto baixo e prender aqui na minha carreira de nivelamento da alça, tá? Essa parte aqui vocês já fizeram, então vocês já compreenderam que essa carreira de nivelamento tem que ficar de acordo com essa aqui, da nossa manguinha. Então, vou subir minhas 3 correntinhas, 2 correntinhas, e vou colocar o meu ponto aqui. Virando o trabalho. Nós vamos fazer 3 correntinhas e vamos inserir aqui no meio, igualmente como antes. 3 correntinhas, meus 3 pontos altos. 3 correntinhas, insere com um ponto baixo aqui no meio dessa alça, 3 correntinhas e os nossos 3 pontos altos, formando o nosso bloquinho. Novamente, da mesma forma que antes, até o final da carreira. Cheguei no final aqui novamente, já fiz aqui as minhas 3 correntinhas do meu ponto fantasia, e eu vou prender aqui no finalzinho do meu ponto alto da carreira de base. Como eu preciso fazer minha carreira de nivelamento, eu vou fazer mais um ponto baixo aqui, vou virar o meu trabalho, 3 correntinhas, vou inserir aqui no primeiro ponto, 2 correntinhas, pula esse ponto do meio e insere no último pontinho. E assim por diante, até chegar no final da carreira. Lembrando que o ponto fantasia é sempre o mesmo e que vocês precisam manter o nivelamento dessa manguinha com as alças, certo? Vamos visualizar novamente como é que tá ficando o nosso trabalho. Nós temos aqui a nossa alça e a nossa manguinha, ok? Está ficando assim. Vou fazer até o final da carreira e já voltamos. Chegamos aqui no final, eu já inseri aqui com ponto baixo, já fiz mais um ponto baixo na carreira de nivelamento, ok? Agora, eu vou subir minhas 3 correntinhas e vou colocar um ponto baixo aqui pra gente virar e aqui já continuar o ponto fantasia. Aqui nesse momento a gente tá fazendo os 3 pontos altos, 3 correntinhas, ponto baixo, 3 correntinhas, ponto alto, 3 pontos altos, como na carreira anterior, certo? Então, vocês percebem que aqui a gente tá ficando com a emendinha, tá? E do outro lado também. Eu vou fazer até chegar na última carreira aqui, no meio da cava,
em que nós vamos fechar as duas carreiras, os dois lados, e começar a trabalhar em carreira circular pro resto da manguinha, tá certo? Vou fazer até o final, e então vou voltar com vocês novamente. Chegamos ao final, e agora nós estamos bem no meio da nossa cava aqui. Nós temos a nossa manguinha, tá? A manguinha aqui. E aqui é o meio da cava, onde a gente vai fechar essa carreira. Então, onde é que eu parei? Eu tô fazendo uma carreira com os bloquinhos e as 3 correntinhas. Agora, eu preciso da minha carreira de nivelamento. Onde é que ela tá? Eu vou colocar o meu fio aqui e vou fazer um ponto baixo. Vou virar o trabalho e vou fazer normalmente as 3 correntinhas, 2 correntinhas, 3 correntinhas, como nós estávamos fazendo antes nas outras carreiras do ponto fantasia. Faz assim até o final, e quando a gente chegar lá, a gente vai emparelhar essa carreira para poder continuar fazendo as manguinhas, certo? Bom, pessoal, nós chegamos aqui no final. Agora eu tenho o meio aqui. Aqui eu comecei a fazer a minha carreira de nivelamento, então eu tenho aquelas 3 correntinhas onde eu vou colocar os meus 3 pontos altos. E aqui eu também tenho as minhas 3 correntinhas, onde eu também vou colocar os meus 3 pontos altos. Então, você tem que observar esse detalhe. Aqui eu vou colocar os 3 pontos altos e aqui eu também vou colocar 3 pontos altos. Então, aqui no meio, eu vou fechar com aquelas 2 correntinhas, onde eu coloco as minhas correntinhas de nivelamento. Muito bem, fechei a minha manguinha, tá? Agora, eu vou pegar, não sei se vocês conseguiram visualizar direitinho, vamos colocar aqui, eu fechei ela tá no pontinho. Agora, para fazer as próximas carreiras da manguinha, eu vou trabalhar de forma circular, observando sempre o lado direito da peça, tá? Então, o que que nós temos aqui? Nós temos... Só um minutinho aqui que eu soltei aqui a correntinha sem querer. Temos aqui essa parte, que são 2 correntinhas para mim fazer aquelas 3 correntinhas e o ponto com o ponto baixo no meio. Agora eu passo com um ponto baixíssimo. Na verdade, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até... Só um minutinho que a pessoa está confusa. Eu vou caminhar com ponto baixíssimo até aqui no meio, respeitando o lado direito da peça, para mim poder começar com os meus pontos altos, certo? Então, aqui eu vou fazer 3 correntinhas para subir o primeiro ponto alto, depois 2 correntinhas para fazer os dois pontos altos, na verdade, para completar o bloquinho de 3 pontos altos.